Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é a irmã Edivane mais uma vez. Hoje, como sempre de costume, trazendo mais uma palavra de reflexão para nossas vidas. E hoje, irmão, vou falar sobre a língua, né? É um assunto bem importante para nossas vidas. E o texto que eu queria compartilhar com os irmãos se encontra lá em Tiago, capítulo 3, né? Especificamente ali nos versos 6 em diante, mas vou ler um pouco mais atrás para nós entender o contexto. Amém, irmãos? Irmão, em Tiago, capítulo 3, no versículo 1, diz assim: Meus irmãos, muito de vós não sejais mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande busque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo contaminar como um mundo de iniquidade. É um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, fera como de ave, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peconha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, isso pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figo? Assim, tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Amém, irmãos? Irmão, palavra que poderosa, né, para nossas vidas, que o apóstolo Tiago escreveu, né? A gente vê que o apóstolo Tiago ele vem dando uma série de ensino, né, para a igreja. E o que me chama bem a atenção, irmão, no versículo 1 diz assim, ó: Meus irmãos, muito de vós não sejais mestre. É interessante, irmão, que quando a gente se vê outra passagem que se encontra lá em Hebreus diz assim, ó, Paulo escreve para o judeu, né? Que eu penso que foi Paulo, assim, eu penso no meu entendimento. E Paulo ele diz assim para o judeu: muitos de vós já era para ser mestre, né? E aqui Tiago diz, né? Meus irmãos, muito de vós não sejais mestre. Como nós podemos entender? O que o apóstolo Tiago quer passar para nós aqui, eu entendo, é que se alguém se posiciona ou se coloca como mestre, o juízo será maior. Por quê? Porque é uma pessoa que conhece a palavra, né? É um juízo maior porque a pessoa, se ela pecar, ela vai fazer com que? Com entendimento, né? É um pecado consciente, né? Então, todo mestre, aquele que prega, né? Todo mestre que prega, que ensina, ele tem que viver, né? A gente vê isso na vida de Jesus. Jesus era um mestre que ensinava coisas grandiosas e profundas, mas que vivia, né? Então, por isso que Tiago começa dizendo, não há problema de ser mestre. O problema é que você tem que ser mestre e tem que viver, né? Principalmente esses que estão em posições, que estão em lideranças,
tem que ter mais cuidado, né? Em viver e praticar. Então, irmão, no versículo 2 é o que eu quero falar, diz assim, ó, porque todos tropeçam em muitas coisas, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado em ser mestre, em querer ensinar, pregar, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Mas ele diz, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, né? Aqui não é no sentido de ser perfeito, irmão, que não peca, porque lá em 1 João diz que aquele que diz que não tem pecado, né, é mentiroso. Então nós ainda temos falhas, mas nós devemos todo dia lutar, né, fazer guerra contra a nossa carne e deixar o Espírito de Deus, né, prevalecer em nossas vidas, né. Temos que pedir a Deus a cada dia, pedir força, pedir que os frutos do Espírito venham sobre nossas vidas. Amém? Que nós possamos produzir. Então, a pessoa que é perfeita aqui é esse sentido, irmão. É a pessoa madura, né? A pessoa que tem os frutos do Espírito, né? A Bíblia vai dizer, em Mateus 5 ali, Jesus, como ele começa a ensinar, ele começa a falar das bem-aventuranças ali, começa a falar do perdão, começa a falar do julgamento hipócrita, né? E no finalzinho ele diz, sejai perfeito como o vosso Pai é perfeito, né? A gente vê que perfeito é o que? Uma pessoa madura, uma pessoa que sabe amar os inimigos, né? Pessoa que sabe perdoar, pessoa que é pacificadora, uma pessoa humilde, né? Uma pessoa mansa, né? Uma pessoa que não é hipócrita, né? Então isso é uma pessoa madura, é uma pessoa que pratica a palavra. Por isso que o apóstolo Tiago está dizendo, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Ele segue dizendo, ó, e poderoso para também refrear todo o corpo, entendeu? Então, aqui a pessoa que consegue domar sua língua, ele é perfeito, né? Ele é um varão que vai conseguir o quê? Domar todo o seu corpo. Aí ele continua dizendo, o apóstolo, ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeça e conseguimos dirigir todo o seu corpo, né? Então você vê, né? Mas na frente vai falar também das nau, né? Que sendo grande levado por impetuoso os ventos, né? As embarcações vira com um bem pequeno leme, né? Para onde quer que é a vontade daquele que o governa, né? Então quem está ali governando, né? Aquelas embarcações com pequeno leme governa para onde quer que ela vá, né? Aí ele vai dar o sentido aqui da língua. Assim também a língua é um pequeno membro, ó. Ela não é grande, mas é pequena e gloria-se de grandes coisas. É o perigo, né? A língua ela gosta de se gloriar, né? Verde com grande busque um pequeno fogo incendeia. Então ela é que nem um pequeno fogo incendeia toda uma floresta, uma mata, né? Assim também a nossa língua ela é só um pequenininho membro, né? Mas ela pode contaminar todo o corpo. Vai dizer aqui, ó, a língua também é um fogo. Ó, vai fazer uma comparação, como aquele pequeno fogo numa floresta. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, né? É nossos membros. Contamina todo o corpo e é inflamada o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Muito forte, irmão. Muito forte mesmo. Aí ele vai explicar aqui, ó, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de ave, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Então aqui está a diferença, irmão. Lá o varão perfeito é aquele que o Espírito Santo domina, né? É uma pessoa que tem domínio próprio, é uma pessoa que anda no Espírito. Mas ele está dando o exemplo aqui dos cavalos, das embarcações, né? Dos animais, das aves, se amansa e foi domado pela natureza humana, né? Deus deu esse poder ao homem, como ele fez ali a criação e tudo, né? Ele manda, né, que tudo se sujeite ao homem ali, né? Então você percebe aqui, eu creio que Tiago estava, né, com a mente lá em Gênesis, né? Então, aí diz assim, ó, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peconha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus.
De uma mesma boca procede bênção e maldição. Agora Tiago vai dizer: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então o que acontece? Com a língua, né, com a boca, as pessoas, né, bendizer a Deus e amaldiçoar os homens, né, que é a semelhança de Deus. Então você vê, tá errado, né? O que tem que sair é o quê? É bênção. Lá em Efésios capítulo 4 vai dizer que da nossa boca não saia palavras torpes, mas só aquela que promove edificação. Olha aí, irmão, como é forte. Então tem que sair o quê? Palavra de bênção, de edificação. Aí ele diz também: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas ele diz: meus irmãos, presta atenção aqui no versículo 10. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então não é para ser assim. Como eu disse, é para sair palavra de edificação. Aí ele dá o exemplo: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? É uma pergunta. Claro que não tem como, né? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figo? Outra pergunta. Não tem como. Aí ele vai explicar, ó: assim tão pouco pode uma fonte da água salgada e doce. Então, irmão, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa língua, né? Às vezes a gente, que nem a gente vê ali, né? Às vezes a nossa língua, ela pode ser usada para dar lugar pro diabo, né? Você vê ali um exemplo de Jesus e Pedro, né? Pedro, né, pega e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Recebe uma revelação de Deus. Mas depois ele, né, dá lugar ali. E quando Jesus começa a falar que ele veio para morrer, né, ser crucificado e ressuscitaria para nos dar vida, o que é que Pedro fala? Não, Senhor, jamais acontecerá isso contigo. Aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Não foi com Pedro, né? Mas o diabo usou a língua de Pedro naquele momento, né? Mas depois os discípulos todos, né, alcançaram a estatura do varão perfeito. Então, irmão, que nós possamos entender que a nossa língua ela pode ser domada, mas pelo Espírito Santo. Amém? Então essa é a palavra que eu queria trazer para nossas vidas. Nós possamos estar atentos, nós possamos buscar essa perfeição, essa maturidade, e que nós possamos ser também poderosos para também refrear todo o nosso corpo. Amém, irmão? Depois eu trago mais continuação desse capítulo. E que Deus abençoe os irmãos, né? Se inscreva no canal, né? E logo trarei mais estudo, se Deus quiser, para nossas vidas. Amém? Deus abençoe e ore por mim. E amém.